Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Del Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta segunda-feira, dia 9 de fevereiro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos 53 a 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos, onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos na barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. A palavra de hoje nos conta que Jesus desembarcou com os discípulos em Genezaré, com os discípulos num povoado à beira-mar da Galileia, e começou a percorrer aquela região. E logo se espalhou a notícia de sua presença. Mal Jesus chegava num lugar, num povoado, num sítio, numa cidade, chegava o povo com seus doentes, pedindo para tocar nele, nem que fosse na barra de sua veste. E os que tocavam nele ficavam curados. O que impressiona a gente é a quantidade de doentes citados nos evangelhos. Na palavra de hoje, eles são trazidos em seus leitos ou colocados nas praças onde Jesus estivesse. E Jesus, cuja missão principal era anunciar a chegada do reino, não parece se incomodar com tanto doente. Pelo contrário, mostra-se até atencioso, próximo, toca neles inclusive. Então, ficamos assim admirados com a bondade de Jesus, com a sua paciência, com a sua compaixão pelos sofredores. Ele próprio se tornou frágil, experimentando o sofrimento humano. Nós também nos damos conta da condição em que Jesus encontra o seu povo. E você sabe muito bem, quanto mais sofrimento e opressão, mais as pessoas adoecem. O povo da terra de Jesus estava vivendo debaixo de muitas tensões, seja pela violência e exploração, seja pela dominação romana e seus impostos, seja pelo clima interno de exigência das leis religiosas que asfixiavam o seu dia a dia. Uma coisa que não podemos deixar de considerar é o significado da doença na vida humana. A doença expõe a nossa fragilidade. O ser humano que Deus criou, infelizmente, pega a doença e, em muitos casos, aquele mal físico o leva à morte. Mas como o povo da Bíblia e nós entendemos isso? Na fé, recordamos que no começo não foi assim. O pecado que entrou no mundo é que nos puxa para baixo. Depois da desobediência de Adão, o Senhor Deus sentenciou: lembra-te de que és pó, e em pó te hás de tornar. Então, o pecado introduziu a destruição. O pecado abriu as portas para a doença e a morte. São Paulo escreveu, bem claro, o salário do pecado é a morte. Entendendo isso, entendemos os doentes do Evangelho. A pessoa não está doente porque pecou. Isso não. Perguntaram a Jesus, no episódio do cego de nascença, se foi o pecado dele ou dos pais que o levou à cegueira. Jesus explicou: nem de um nem de outro.
mas estamos falando da condição de pecadores, em que todos nós nos encontramos como filhos de Adão, como membros da humanidade. Sendo assim, podemos ir percebendo que a atenção de Jesus aos doentes tem a ver diretamente com a sua missão. Olha como João Batista o apresentou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O perdão dos pecados e a cura da doença estão muito próximos. Naquela cena do paralítico, Jesus perdoou os seus pecados e depois o curou de sua paralisia. Então, Jesus encontrou a humanidade marcada pelo pecado. O pecado desfigura a imagem de Deus nas pessoas. Por isso, Jesus nos evangelhos está cercado de doentes de todo tipo, cegos, coxos, paralíticos, leprosos. E sua missão é restaurar, libertar, purificar. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância.